Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mora na Filô. Um programa de filosofia que busca incentivar, instigar reflexões e debates. O intuito é ampliar horizontes. Eu sou Patrícia Volpe e a pauta de hoje é sobre educação, mas sobre o olhar do aluno. Então, Mora na Filô? Como convidados para esse episódio, temos a Maria Eduarda Volpe Sereta, de 15 anos, do Colégio Anglo, Samuel Vieira Bianchini, de 15 anos também, do Colégio Anglo, aqui de São Carlos. E também temos a Beatriz Souza de Oliveira, 18 anos, Hilary Bianca Souza, de 17, e ambas são da escola João Batista Gasparim, do bairro Zavaglia, aqui de São Carlos. Tá? Bom, queria começar sobre esse tal de coletivo feminino que tem na escola de vocês. Pode contar pra gente um pouquinho sobre isso? Eu começo, você começa? Não sei, eu posso começar e você termina. Tá bom. Nossa, viu? Tudo combinado. Então, o coletivo ele foi fundado com o intuito de diminuir as frases homofóbicas e machistas que tinha na nossa escola, dentro das salas. Umas meninas do fundamental não estavam gostando disso e elas foram falar com a nossa vice-diretora. E aí a gente pensou em fazer esse coletivo, aí ele foi fundado com o intuito de destruir, diminuir, tentar, né? E hoje a gente começou em 5 alunos, hoje a gente tá em, Mais de 30. mais de Só 30. meninas? Só meninas. E como que é o destruir esse tipo de coisa? O que vocês fazem? A gente elabora reuniões, pensa na melhor forma. Na semana do Dia das Mulheres, Isso. A gente fez palestras para salas. Explicando o que é o feminismo, como surgiu, o primeiro movimento, conquistas. Então, explicar, contextualizar o que é o feminismo, né? Aí, então, informação como um remédio para diminuir isso daí. Então, Sim. E tá funcionando. Tá. Quais são os temas fora feminismo, por exemplo? Uma coisa que tem muito na nossa escola é as meninas ficarem contra as próprias meninas. Então, a gente tenta diminuir isso. E realmente funciona, porque, como tem várias meninas no coletivo, elas estão espalhadas pela escola inteira. Em vários grupos. Sim, quando tem uma menina brigando com a outra, tem alguém ali para intervir. Olha que bacana. E o mais bacana é que, normalmente, como são várias salas, não tem essa de separar o ensino médio do fundamental. Então, são todas as meninas ali. Elas acabam chamando outras meninas da sala delas. E aí, vai formando uma coisa assim, sabe? A pauta que a gente teve semana passada, né? Foi sobre isso. E aí, a gente também recebeu visita Da vereadora Raquel. Ai, que E bacana. as mulheres dos direitos humanos ou da sexualidade, não lembro direito. Foram elas e a gente debateu sobre o papel da mulher ali. E no dia da Semana da Mulher foi bacana porque a gente fez a dinâmica seguinte. Cada menina da nossa escola andou com uma plaquinha de alguma frase machista que a gente já ouviu. Então foi uma das ações que a gente fez pro Dia da Mulher, além da palestra. E a gente foi com batom vermelho, que, né, era contextualizado para mulheres vulgares, putas, né? E aí a gente foi contra, né, esse estereótipo, a gente fez essas plaquinhas. Então foi dinâmicas que funcionou. A gente também fez uma árvore que você botava sua mão ali se você já sofreu algum tipo de assédio, algum tipo de violência voltada pro homem, assim, sabe? E a gente imaginava que seria só meninas que colocariam a mão ali, mas foi muito meninos. Também. A Então, árvore ficou... Meu Deus. Que babado o trabalho de vocês. Muito legal. Super legal, quero ir lá conhecer também. E na escola de vocês, tem alguma coisa desse tipo? Grêmio, como que é lá? Eu tô tentando fazer uma proposta pra construir um Grêmio lá no Anglo. Não tem? Ainda não. Nenhum, de nenhuma série, nenhuma turma, nada? Não, nada. E como que funciona então? Vocês não têm voz lá? Como que é? A gente, graças a escola, nossa escola, os nossos diretores são bem abertos a novas opiniões e as nossas opiniões sobre o que acontece no nosso dia a dia lá na escola. Então a gente deu muita sorte de que eles estão lá pela gente. Conversam bastante com os alunos. E estão abertos a ouvir as nossas decisões sobre os assuntos lá. Mas se fossem umas
se fossem escolhidos para esses cargos pessoas mais duras, né, mais inflexíveis, realmente a gente não teria muita voz, não. Isso é bem mais difícil. Não tem Grêmio, mas vocês se sentem ouvidos. Sim. Na maior parte do tempo. Entendi. Mas vocês gostariam de ter um Grêmio? Sim. Muito. Fica a dica, viu, André? Entendi. E por que vocês gostariam de ter um Grêmio? Por quê? Porque eu percebo que, às vezes, os alunos têm medo de levar certas informações para a diretoria porque eles pensam que só eles estão achando aquilo, só que no final todo mundo tá pensando a mesma coisa e com medo de levar para cima, entende? Entendi. Teria representantes. Bom, mudando de assunto, queria falar com vocês também sobre a pandemia. Por quê? Há vários tipos de discussões educacionais referente a isso, né? A volta à escola, o aprendizado, como que tá, como que foi, como que é. Quem está em crescimento, formação do eu, ficar isolado um tempão, né? Sem poder falar com ninguém, sem se socializar. Não é só a parte de conteúdo da escola que atrasa, né? É a parte de... Intrapessoal? De vocês. E aí eu queria saber pelo olhar de vocês agora, dos alunos, como foi essa volta, sabe, da pandemia para a escola? Quais foram as piores coisas e as coisas que às vezes os outros falam que é ruim, mas nem é tanto? Bom, eu acho que eu vou começar por mim. Eu, antes de voltar, né, já era bem negativo em questão... Não tinha como ver ninguém, e aí você acabava ficando isolada. Me afastei de muita gente, tipo, que eu tinha contato todo dia na escola, né, amizades. E aí eu fiquei mais no meu cantinho, então, mesmo estando em casa, eu não falava nem pro WhatsApp, ficava sempre na minha. E aí, quando a gente voltou pra escola, foi muito difícil por várias questões. Eu desenvolvi ansiedade, depressão, baixa autoestima, então... Sabe, foram fatores psicológicos que me afetaram muito. E até hoje em dia, depois de quase um ano, né, mais ou menos, que a pandemia acabou, a gente tá voltando ao normal e tá se recuperando disso, porque acho que impactou muito a vida de todo mundo, a minha principalmente. Eu era uma pessoa que conseguia falar facilmente, assim, em público, só que hoje em dia eu não tenho dificuldades, às vezes dá aquela crise antes, ou, sabe, se restringe muito, assim, e fica retraída, e aí é difícil pra caramba. Só que agora tá fluindo, é legal ver que eu não sou a única pessoa que passou por isso. Na minha sala tem muita gente que passou por algo parecido, e aí a gente tá voltando de novo, então tá uma coletividade, assim. A gente tem lá na minha sala, na minha escola, a gente tem muita... Como que é a palavra? A gente tem... Acho que é reciprocidade? Pode ser. Não era isso que eu queria, não pode ser. Reciprocidade, isso daí. Então a gente tem os mesmos problemas em questão disso daí. Mas é algo pra ser superado, né? Então tá tudo bem. E você? Joga a bola. Essa questão que ela falou também da ansiedade, da depressão, de tipo ficar sozinho, foi difícil. E quando você volta a ficar no meio da multidão também é difícil. Porque dá muito nervoso. Tipo, era só eu, aí agora tá todo mundo junto, dá uma... Não posso falar. Dá ansiedade de ver muita gente junto agora. Que, tipo, me deixa nervosa. Na fila, então, pra merenda é muita gente. Aí no intervalo é muita gente. E também a questão de, tipo, aquela ansiedade que a gente tinha. Nossa, o ensino médio tá chegando. E do nada, bum. Ensino médio. Último ano. Último ano. Você tá, tipo, a gente tava no 9º, se eu não me engano. Quando começou. E aí, tipo, a gente tava, nossa, ano que vem a gente já tá no ensino médio. Vai ter aquela formatura, vai ser super legal. Depois toma, a última formatura, 3º. Oh, meu Deus. Nossa. E agora a gente, tipo, há um tempo atrás a gente pensava na formatura pra começar o ensino médio, agora a gente tá pensando na formatura pra finalizar o ensino médio. E a gente nem teve pra começar o ensino médio. Perdeu etapas da vida, né? Várias etapas, exato. Aquela ansiedade de chegar, tipo, agora eu sou ensino médio. Agora eu sou o último ano do ensino médio. Não, eu queria fazer uma pergunta. Como é que foi o ensino de vocês na pandemia? Vocês usaram também o CAED, essas coisas? A gente usou o Google Meet. Foi mais ele e o Google Classroom. E vocês aprenderam? Vamos ser sinceros. Distrai muito fácil. Muito fácil. E bate aquele sono da volta. Você só se joga. Você acordava, eu acordava, pelo menos assim, a gente tinha horário de aula. A gente acordava, tipo, 8 horas da manhã, 6 horas. E aí a gente ia ver aula
pô, desculpa, às vezes deixava só o computador ligado e ia dormir, não conseguia. Maker, educação física. Na educação artes. física. Não, educação física pelo computador, gente, A como gente tinha assim? prova, não faz sentido. Ele inventava umas coisas, pega o cabo de vassoura, gente. Eu sei que ele tá tentando. Mas assim, numa segunda-feira, pegar o cabo de vassoura, lá embaixo. Não, mas As tinha melhores coisas foi os memes. Nossa, espetaculares. Não, Mas Foram os como melhores. seria indicado, então? Se não fosse assim. Educação física? Não. Não, tu... O ensino e Eu na não sei pandemia. vocês, mas a gente tinha um tempo que tinha que gravar, tipo, fazendo exercício. E na educação física, eu lembro que minha antiga professora pedia pra gente, tipo, filmar o que a gente tava fazendo. Aí, tipo, Fazendo aqui um videozinho, fazendo abdominal, jogando bola sozinha. Lá no ângulo não era obrigatório nem abrir a câmera, então a maior parte da turma nem participava das aulas. Só era obrigatório ter uma foto do rosto pro professor pelo menos identificar ou, tipo, tentar lembrar o rosto. Entendi. Mas Só, daí... tipo, educação física, ele passava trabalho, uma atividade, aí fazia, ou pegava uma foto da internet, porque não precisava gravar fazendo atividade e mandava. Uhum. Aí tinha prova também, só que aí era, como tava perto das Olimpíadas, que não teve em 2020, era só sobre esses temas Era sempre o mesmo tema. Sempre, o ano Entendi. inteiro só desse tema. E você nem precisava estar nas aulas, era tipo só ver o Classroom e tava lá, entregar atividade tal, dia tal. Ou chegava o link pro Forms pra Pô, se resolver a vocês não prova. entregavam, eles te ligavam perguntando. Não. Você só ficava Na nossa escola teve essa Sério? busca. Você ficava sem dormisse nota ou e tivesse- às vezes Sim. a coordenadora chegava, tentava mandar um e-mail pra você. Na nossa escola acontecia assim, normalmente eles ligavam pro responsável e aí, sei lá, se o tutor tinha um número... Vocês têm tutor? Não. Não, tá. Quem é o tutor? Tutor é um professor que te guia. Acho que essa é a palavra. Ele tá ali pra te acolher, sabe? Tipo, a nossa tutora, ela é a mesma, tá? Então, nossa tutora. Ela guia a gente. Então, ela fala, ó, Enem tá chegando, inscrição, ela ajuda a gente, tipo assim, o que você tem que fazer. Na universidade, o que você pode fazer. Então, tipo assim, ela guia a gente. É bem bacana. Então, na época da pandemia, os tutores ligavam, às vezes, pros alunos, mandavam mensagem, falavam, e aí? A gente viu que você não entrou hoje no CAED, no tá tudo bem. CPT. Tá tudo bem, quer conversar? Então, tipo, teve essa busca, essa importância, né? O mais próximo que a gente tem disso é a coordenadora. Nossa Só que ela não vai tão Dá conta. atrás, assim. Tem a Cris, que é pro fundamental, e tem a nova coordenadora, que é a Patrícia. Que mudou esse Por ano conhecimento. de coordenadora, que uma saiu porque o sonho dela era seguir na carreira pública. Ela passou um concurso e foi. Que bacana. Bom, então, de repente entrou no ensino médio. Vamos falar sobre o ensino médio? O novo ensino médio? É fundo bem polêmico agora. É polêmico? Vocês estão no primeiro, né? Isso. E vocês? Terceiro. Terceiro. Então, o ensino médio de vocês foi só agora no terceiro ou vocês já pegaram ano passado? Segundo A e gente terceiro. pegou, assim, remoto, o primeiro, Ah, tá. e o segundo tava voltando, tava devagarzinho. E a gente brinca que a gente foi a turma cobaia do novo ensino médio. É, porque, o teste. O teste. Vai dar certo? É o teste. Enfim, Teve um antes de vocês, tá vendo? 2. Sente assim também. A gente já é os ratinhos mais de boas. A gente é os ratinhos evoluídos, 3 anos já no itinerário. a gente... Nossa. Então, assim, agora a gente não tá acostumado, mas tá melhorzinha do que era o ano passado. A gente reclama muito. Tipo assim, eu vou falar por mim. Nossa, é muito cansativo. Gente, eu só queria ter uma aula de história, uma aula de sociologia. A gente perdeu, o ano passado era 4 de redação, 4 aulas na semana, agora são só 2. De redação. Nossa. Ficou muito diferente, redação é uma matéria muito importante. Então, assim, a gente nem tem redação. Nossa. Meu Deus. Experimentais. Práticas experimentais. Nossa. OE, que é orientação de estudo. PJ não tem mais, né? Mas tem PV. Então, a gente é bem diferente. Quantos dias é integral de vocês lá? Tem algum dia que vocês ficam o dia inteiro? Todos. Todos os dias? Gente, como assim? Aí a gente fica de terça e quinta. Sério? Aham. Nossa, que estranho. Todos Que os diferente, dias? todos Até os que dias. horas? Nossa. A Às gente... 7h30, às 4h30. Às 4h30. Viu, gente? Nossa, a Todos gente reclamando. De reclama. segunda a sexta. Nossa. Nossa, como assim? Como assim? Yes, E não tem graças- redação. Ó, eu vou usar um exemplo. Ano passado, eu estudei minha vida inteira no Gasparim, tá? Então, é assim, o ano de pandemia,
Quando eu tava no primeiro, eu fui morar em Campinas. Então, lá também eu estudei em escola integral. E aí eu me mudei pra Valinhos, que é ali do lado. E lá também era integral. E lá eu entrava às 8 e saía às 5. Eu chegava em casa, eu dormia e aí eu tinha que acordar pro outro dia, porque não tinha mais nada pra fazer. Juro, era muito cansativo. Mas quais são os pontos, assim, mais estressantes? Conviver com as mesmas pessoas todos os dias. Não, do ensino médio, assim, novo ensino médio. Tá, novo ensino médio. Eu acho que a quantidade de trabalho além das provas que a gente tem, eu acho meio estressante. Tem isso. trabalhos a mais? Sim, tem muito mais trabalho. Nossa. Tem mais apresentação. Você tem itinerário? Tem. Tem. Tem Acho mais que pra matéria, gente não? é itinerário. Tem mais matérias? Porque Só tem a parte geral, que a nossa é de manhã, e à tarde tem o itinerário. Na nossa escola A é gente assim. não tem as matérias primárias. As únicas que a gente tem é artes, educação física, matemática. E matemática. Português a gente tem 2 aulas na semana. E a gente tem 2 de matemática também na semana. Aí, restante é itinerário. me parece bem diferente, então, né? Nossa, É bem diferente. Tipo assim, a nossa aula, que era pra ser de filosofia, é cidadania e justiça. E aí, a gente vê Constituição, tipo assim, não é Nossa. filosofia, a gente investiga os dados históricos. Nossa, é bem complicado. E é difícil. Não é filosofia. Não é filosofia. Nada Assim a como ver. não é história, não é sociologia, as aulas que a gente Nossa. tem não é nada É disso. tipo um tema e essas matérias têm que estar dentro desse tema. A gente se aprofunda nesse tema e... Mas, tá ali. Vocês estão gostando disso ou não? Não. Não, eu não gosto disso. Não gosto de itinerário. Não gosto. A gente tem o itinerário de humanas e tem o de exatas. E se você faz o de humanas, você não tem o de exatas. Então você perde conteúdo. Sim. E não tá tendo a base, né? E não tá tendo a base, exatamente. Nossa. Acho que o mais estressante da nossa escola, por parte dos itinerários, é que era pra ser atividades inclusivas que trouxessem as pessoas a participar de atividades em grupos, em coletivo. E aí, ao invés de ser assim, parece que tá cada vez mais conteudista o nosso dia. E a gente acaba ficando mais estressado ainda, porque a gente não tem nenhum momento em que a gente possa desestressar ou seguir interesses pessoais, porque a gente tá sempre no conteúdo pra fazer uma prova, pra provar que a gente tem um certo nível de experiência em tal assunto. Então esse negócio de falar assim, os conteúdos agora, o ensino médio agora tá ajudando a escolher seu caminho, sua carreira, nada a ver? Não, eu não acho. Eu não sei como é lá, mas tipo, pra gente o itinerário veio pelo aquele que foi mais votado, que a gente teve como escolher. Mas se na nossa escola mais pessoas escolheram o atual itinerário, ele ficou ali e talvez o que eu escolhi não tá na minha escola. Tá em outra, então eu teria que mudar de escola pra Nossa. pegar o itinerário. Eles então, deram duas opções pra gente, a gente votou, mas foi tipo, pra qual eu ia participar, mas as duas opções estavam lá. Na sua escola mandam formas pro ensino médio inteiro, eles votam qual que é? Como é que é? Não, então, eu acho que eu acho não, tenho certeza. As únicas pessoas que têm itinerário é o ensino médio. O primeiro ano, eles não têm tanto Eles estão itinerário. começando a falar, né? Mas já pega no segundo. Pega no segundo pro no terceiro. assim, é o itinerário. Mas é o mesmo itinerário pra todo mundo? Tipo. São temas parecidos, mas não são os mesmos. O segundo tá vendo cultura, que a gente viu ano passado a cultura. E aí esse ano a gente tá vendo mais coisas mais amplas. A gente tá vendo Constituição, direitos humanos. E aí tentam se aprofundar disso de uma maneira, tipo, meio que na sociologia, filosofia, sabe? Tipo, se A aprofundar no gente, tema. ainda bem que a gente tem professores que, tipo, eles gostam de... Eles pegam o tema do itinerário, mas eles vão com a história. Eles vão com a geografia. E, tipo, fica mais dinâmico. Fica legal. Vocês fazem simulado do Enem, por exemplo, lá? Sim. Sim, eu ia A falar gente tem disso. aulão. E como que tá isso? Vocês Isso tá sentiram pesado. diferença? Estressante, né? Estressante muito, Estressante. porque, assim... Conteúdo. Você pisca Enem. Enem. E todas as provas estão voltadas pra isso. Vocês fazem a prova paulista? Não. Não. Meu Deus, que estranho. Mas a gente faz simulado também, do tem A Enem. prova paulista nossa é inteira só questão do Enem. Só A questão do nossa Enem. é Fora só nossos de vestibular, mas não é, tipo só Enem. FUVEST. Tipo, apareceu Sim, da OBMEP, que é a Olimpíada de Matemática Brasileira. Sim, a gente... É bem diferente essas coisas. Vocês vão fazer a CUP?
Gente, qualquer coisa diferente. Como que é a rotina de vocês, do ângulo? Vocês falaram que tem bastante conteúdo, não tem como pensar em outras coisas. Como que funciona? São provas toda semana? Trabalho todo dia? A gente tem, tipo, eles mandam calendário, que na nossa escola é trimestral. A sua é bimestral ou tri? Bimestral. Bimestral. A nossa é tri. Aí mas pro meio do primeiro mês eles mandam o calendário. Aí tipo, em um mês a gente tem 20 provas. Esse mês eu acho que a gente ainda tem 12. Nossa, caramba. Aí a ansiedade fica lá em cima. São 20 provas, mais todos os trabalhos que você tem que entregar. Do itinerário, Vocês têm horário do dia pra fazer alguma coisa que vocês queiram? Assim, como que é isso? A rotina, Eu sabe? tenho horário pra ir na academia pra ficar ouvindo música lá, pra tentar desestressar. É só esse momento. Só esse. Eles falam que é muito importante você fazer atividade física, ver a sua estabilidade dormir bem, mental, 8 dormir horas. bem, só que eles não dão tempo pra gente fazer isso. Poxa. E vocês com o dia inteiro é pior ainda isso. Bom, Todos os dias. assim, acontece de ter que faltar na semana pra conseguir colocar a matéria em dia, Nossa. entendeu? Meu Deus. Eu tava me sentindo Uma assim coisa muito que os mal, mas aí professores agora eu... pensam é, tipo, eles conversam entre si. Então, por exemplo, um professor de matemática chega, eu vou dar trabalho pra eles fazer, mas eles não deixam a gente levar pra casa. Então, eles deixam a aula pra gente fazer esse trabalho, porque eles sabem que a gente tá O dia inteiro ali. o dia inteiro ali. A nossa é só a de redação que faz isso, a nossa professora. Ela não gosta que a gente faça em casa, a gente faz com ela, mas o resto é tudo a gente. Em casa mesmo, né? É. Então, normalmente é que eu sou uma pessoa que sou muito avoada. Então, na sala, eu mosco. E aí, eu tô pesquisando um negócio que não era pra pesquisar. E aí, eu tô, sabe, aprofundando um tema que não era. E aí, eu estudo matérias que não estão ali. E aí, eu acabo deixando de lado. Aí, eu tenho que faltar pra conseguir colocar de lado. Porque eu tenho redação pra entregar, eu tenho trabalho pra entregar. E aí, É porque tá cada acumula. dia fechando mais espaço para os seus interesses pessoais. Sim, exato. Focando nos interesses que eles querem que você saiba. Bom, acabamos de perceber então que esse negócio de te ajudar no mercado de trabalho não é real. Não. E sobre a vida, a escola tá preparando o aluno pra vida? Não. Ensina a vida? Não. Na nossa escola, pelo menos, eles, além do itinerário, deram as eletivas. Tem educação financeira e debate contemporâneo. O debate contemporâneo é prática de argumentação, assim, o professor pega um tema e você discute com ele. Aí, tipo, o debate contemporâneo é só pra redação, eu acho, só pra, tipo, fazer vestibular. Mas o educação financeira é melhor. Então, mas a gente ainda tá falando de conhecimento técnico específico. Eu tô falando sobre, por exemplo, se você tem um problema pessoal de vida, de escolha, de valor humano, e o que eles estão ensinando como seres humanos, formação de seres humanos, entendeu? No ensino fundamental, a gente trabalhava em habilidades socioemocionais, muitas coisas importantes. Que era... A gente trabalha elas no PV. PV. Que é projeto de vida. Tá. A gente só começa ano que vem com um projeto de vida. Vocês estão na primeira, né? A nossa escola é todas as séries. Todas as séries do tem. sexto até o terceiro. A Viviane falou no outro programa que essa atividade perpassa em todas as matérias lá na escola de vocês. Sim. Ela não tem nota no boletim, mas ela caminha com outras matérias, né? Então ali você se conhece. Tem dinâmicas que a gente, sei lá, aquele negócio que a gente fez do socioemocional, que tem coisa. sim. Eu não tava, faltei no dia, mas me contaram. Então é uma maneira de você se conhecer, aí tem perguntinhas. O nosso professor de PV, ele ensinou a gente a fazer um currículo, sabe? Tipo, um currículo bom, Nossa, assim. legal. É. Nossa, não tem nada disso. Tipo, esse negócio de colorir a gente até fez no ano passado, mas só isso. Acho que a escola te prepara pra vida se a vida que você quer seguir é uma vida acadêmica. De pesquisa só. Exatamente. Pesquisa e universidade. Eles não te ensinam a tomar decisões em momentos difíceis quando você estiver sozinho em casa. Só, quando você estiver na frente de uma turma tendo que apresentar um trabalho. O nosso diretor, o André, que veio aqui também, ele até fala, se precisar de uma coisa, só te chamar. Se precisar pra organizar os estudos, falar com alguém. A gente tem um psicólogo lá na escola também. A gente não tem isso. Começou e é depois muito da pandemia. doido. A gente não tem isso. E é muito doido porque, assim, eu vou usar o que eu
que eu vivi, né? Passei 12 anos na escola me falando onde eu tinha que sentar, aonde eu tinha que ficar, o que eu tinha que falar, quando. Eu tinha que levantar a mão pra ir avisar o que eu ia fazer no banheiro. Tinha tempo pra usar o banheiro e voltar. Então, é muito doido, porque agora eu tô me formando e aí, o que eu faço depois que eu termino? Quem vai falar pra mim o que eu tenho que fazer? Entendeu? Porque passaram a minha vida inteira falando pra mim o que eu tinha que fazer dentro da escola. E aí, agora eu vou me formar e aí eu não sei o que eu faço, entendeu? É muito Parece que não doido. tem vida pra eles quando o acadêmico acaba, sabe? Só tem aquilo ali, só tem o estudar. A nossa escola nem tanto. Assim, a gente tem sorte que nossos professores, eles conversam bastante com a gente sobre isso. Tem alguns que são mais próximos da gente. A de filosofia e sociologia, que é mesmo, ela é próxima de todo mundo. Ela quer mais conversa com a gente, assim. A gente não tem, acho que, distância assim com nenhum professor, né? Todos que dão aula pra gente são bem próximos. Até que não dão aula, assim, a gente tem uma proximidade, a gente conversa bastante, eles falam. A gestão mesmo. A Até com a Ju que veio gestão. aqui, ela é muito acolhedora. Ela é muito acolhedora. Ela apareceu. Ela fica, tipo, às vezes ela perde um pouquinho do almoço dela pra ficar no intervalo conversando com a gente. Ela é acolhedora demais. Bom, isso aqui tá sendo muito interessante. Tá, eu tô entrando no outro universo. Como assim, sabe? Sobre a importância de educação inclusiva, eu queria falar agora. Educação inclusiva. O que é educação inclusiva pra vocês? Inclusiva entre, tipo, classes sociais ou inclusiva Eu quero dentro saber de tudo. uma Eu sala acho de que aula? abarca várias coisas, né? O que é Acho uma que são educação todas, inclusiva? né? São todas. Não só intelectual, Física. E qual que é a que tá mais em problema, assim, mais problemática? Na nossa escola, assim, eu não sei de vocês, na nossa escola a gente tem pessoas que o Estado manda pra, não é cuidar, mas tipo, auxiliar pessoas que talvez não tenham o ensino, assim, não conseguem acompanhar o ensino comum, sabe? E aí, né, essas pessoas ficam lá, elas dão apoio. Então, na nossa escola tem bastante pessoas autistas, tem pessoas deficiências, tanto físicas quanto intelectual, e tem pessoas que são mandadas pelo Estado pra, assim, auxiliar, guiar ali essa pessoa, pra não deixar ela excluída. E como a gente estudou lá desde o 6º ano, a gente pegou essa época que não tinha ninguém pra guiar essas pessoas, ninguém pra acolher, e até os professores que não tinham, assim, não tinha algo... Não estavam preparados. Não estavam preparados pra lidar com aquilo. Então, ficavam sempre muito jogados, invisíveis. Eles eram invisíveis, esquecidos ali. Só que agora, a Ana Paula, coordenadora da nossa escola, ela falou pra gente que agora todos os professores, eles têm um cronograma, tipo um cursinho, que eles têm que ver pra... Não é aprender, acho que é aprender. A lidar com Estudo contínuo. estudo contínuo. Pra lidar com cada pessoinha ali, sabe? Então, eles têm agora esse preparo e tem os agentes, que são os que cuidam, e eles não são mais invisíveis. Tanto as pessoas com deficiência intelectual, física, quanto os autistas, eles não são mais invisíveis na nossa escola. Então, agora eles conseguem fazer amizade, eles correm, eles brincam, eles ficam na sala, eles aprendem. Inclusive, ano passado, teve um negócio sobre astronomia que era só pra gente de baixa visão na nossa escola. Na Feira de Ciências. Na Feira de o projeto Ciências. deles foram pra frente, que eles foram até pra São Paulo apresentar esse trabalho. Nossa. Então, eles não são mais Pensaram invisíveis. nessa questão de, tipo, mostrar que eles estavam ali. Então, eles fizeram um grupo só com os alunos que tinham baixa visão e o projeto deles foram pra São Paulo. Então, Nossa. tá evoluindo. E aí quebra Eles também o estão ali. estereótipo que a gente achar que essas pessoas, elas não são capazes, né? Exatamente. E educação inclusiva também se relaciona a dificuldades na matéria, não é? Sim, que tá. A gente tem o nosso, pelo menos eu e a Hillary, a gente tem nosso ciclo comum que é acelerado. A gente faz tudo no acelerado por questão de não ter tempo, né? Você respira, redação pra você fazer, trabalho, Então... Vocês estão aprendendo alguma coisa? Com tanto conteúdo assim? Eu Ou aprendo. é aquele negócio de só pegar Acho que eu aquilo, aprendo passar? mais nas matérias que eu gosto, tipo biologia e matemática. Alguém me julga, Sim. eu acho, porque eu gostava muito de Matemática matemática. não, mas biologia... Não. Eu concordei só na parte de matérias que eu gosto, assim, biologia e matemática não. Aqui é humanas, tá? Eu tinha era de humanas. Educação antirracista também inclui nisso?
É pauta do coletivo. Antirracismo. É pauta no coletivo. Antirracismo? Fala da palestra que a gente não, né? Você e as meninas fizeram ano passado. Da consciência negra. Ah, sim, a gente fez o sistema de rotação, tipo, a gente dividiu a nossa escola em grupos e tinham salas para poder falar sobre a consciência negra. E, tipo, tinham salas que falavam sobre religião de matriz africana, tinham a nossa sala que a gente coordenou, que eu também era gremista no ano passado. E a gente tava falando um pouco sobre o que os negros passaram. Tipo, que todo mundo acha que, né, eles eram só pessoas ali, mas eram rainhas, eram... Enfim, pessoas muito importantes para a história. A gente falou um pouco sobre isso. E eu acho que a gente vem quebrando muito tabu. A gente também fez um dicionário de palavras que a gente fala durante o dia que são racistas e ninguém sabe. Foi super legal. Fala aí algumas. Calma. Lembra? Que tem o criado mudo. Criado mudo. Esse Esse daí. Tem caroço nesse angu. Segurando vela também é. Ai, tô Sério? segurando vela pra um amigo. É racista. Nossa. Você lembra o contexto? Porque os negros seguravam a vela pro casal branco fazer. Nossa. E aí é uma frase bem. E o criado mudo era o negro ficava ali parado, enfim. Mudo. Mudo. É. Que coisa, gente. Nossa, Tá vendo? Devia ter mais coisas disso, né? Essa onda que teve de violências na escola, tanto de pessoas que vêm de fora, pratica violência dentro da escola, e também alunos, às vezes, dentro da escola, fazendo isso, né? Como que tá isso dentro da escola, essa questão de violência? Vocês acham que muita câmera, muita segurança, ou o problema tá dentro? Como que tá isso vendo de dentro? Bom, acho que a gente tem que contextualizar que talvez aconteça isso pelo bullying, né? Na nossa escola teve muito caso de bullying, teve caso de agressão, assim, por conta do bullying, tipo, a pessoa chegar a bater por não aguentar mais o bullying. Só que também virou pauta no coletivo e virou pauta em todas as salas. A gente trabalha isso também nas aulas de PV. E a gente tem cartazes espalhados pela escola, né? Comunicando, deixando bem claro que não é engraçado, não é aceito, não é pra ser normal. E... assim, os casos não acabaram, mas diminuíram. Só que ainda é algo que tem que ser continuado porque as pessoas ainda vão achar bacana falar esse tipo de coisa. Só que a gente vai acabando conforme a gente chama a atenção de alguém. Então, às vezes eu falo algo, a Hilary vem, não, isso não foi legal. E ela me contextualiza eu que aquilo dali é errado. E ali eu vou ter a noção. Então, conforme salas ali, alguém tem a informação necessária pra falar pra outra pessoa que aquilo que ela tá fazendo não é bom, não é engraçado, não é legal, talvez ela acorde e ela perceba que aquilo dali não é bacana, que aquilo tem impacto negativo na vida do outro, da pessoa que ela tá fazendo bullying, e aí talvez cesse isso, sabe? Conscientização. Então, é uma boa ferramenta. A informação. Nossa escola não tem muito problema com isso. É bem segura, assim. E eu acho que isso é um privilégio enorme da nossa parte, ter uma escola tão segura que nem a nossa. Tipo, tem muitas câmeras, tem muita conversa entre os professores e os alunos sobre isso. E, no geral, todos os alunos se dão bem. Pode ser que eu esteja opinando como como a minha história, porque eu sei que eu não sofro com isso e que pode ter uma pessoa ou outra lá no ângulo que, por ser diferente, receba olhares ou etc. E eu não, porque eu sei que eu conheço pessoas, eu tenho essa facilidade de me relacionar com as outras pessoas. E eu sei que tem alguém que não vai ter essa facilidade, que com certeza vai ter algum problema, sabe? Mas, no Com geral... esse negócio da violência, a gente viu muitos alunos fazendo piada com isso. Tipo, a direção até foi em todas as salas pra falar pra parar. É porque... Tipo, houve um barulho e já todo mundo, igual o tiro, Eles foram assim. falar... na nossa escola também teve isso, mas não era tipo, ai meu Deus, é tira. Tipo, a gente ficava assustado e ficava, Não, será que é? Lá era mais piada, porque eu acho muito que a gente piada. tinha consciência de que não era Sim, na nossa escola, sabe? O problema.
que não ia acontecer na nossa escola, porque a gente tem a segurança que impede que isso aconteça. E isso ocasionou de virar uma piadinha. Mas isso não é motivo de piada, sabe? Não é um tema legal. Então, a direção foi em todas as salas conversando sobre o quanto isso é sério, que por mais que a gente esteja numa posição privilegiada, a gente não pode zoar com o fato de que realmente tá acontecendo com outras escolas. E mudou alguma coisa lá no ângulo? A gente parou de... Não, mas é em questão de ir lá dentro. Lá dentro. Alguma coisa na rotina. Teve o ápice do nosso desespero, né? Que foi quando as piadinhas acabaram e a gente começou a falar, e se acontecesse mesmo aqui, por Foi mais lá acaso? perto do dia 20 que estavam falando que ia acontecer. Na nossa escola teve... Aí, tipo, faltou muita gente esse dia. E a direção até pediu pros professores e funcionários irem de branco pra simpatizar a paz. E até tinha balão branco em frente. Escola, branco. Aí eu pensei, nossa, se começar a estourar isso, todo mundo vai... Eu entendo que a intenção foi boa, gente. Eu juro. Mas é que, tipo assim, balão branco, um monte de criança morrendo e balão branco, sabe? Você acha que é por que isso? Mas por que essa violência? Por que vocês acham? Acho que por conta do bullying, né? Não, é interno, mas e quem vem de fora? Pessoas Na nossa escola tem um portão que não permite a gente entrar. Tem câmera por tudo. Tem câmera Nossa, também. eles começaram a fechar. Tem uma porta que é a parte que você tá olhando de fora. Ela é espelhada, quem tá de dentro consegue olhar. Aí eles trancavam e tinha uma outra porta, Tinha câmeras agora. Mas são portas de vidro? porta de vidro, Então que não talvez ajuda seja seguro. tanto. Sabe? Aí as câmeras Proibiram a ficavam entrada lá. de metais afiados, tipo garfo, faca. Aí eles, quando a gente fica de tarde, eles disponibilizavam os garfos e facas de plástico. de plástico agora. O que eu ia falar é que no dia que houve esse boato que dia 20, dia 21 ia rolar esse massacre, na nossa escola teve um negócio pra fechar nota, sabe? E aí ninguém foi pra escola porque não tinha. Então a gente tava livre desse daí. Nossa, eu lembro que a gente colocou uma carteira na porta. O nosso colega ficava assim na cadeira na porta. Olhando assim. Olhando, e uma hora que lá não é monitor, é estagiário que, de faculdade que vai lá pra ajudar. Aí uma bateu assim na porta e foi entrar com tudo, todo mundo se assustou. Que ninguém ouviu ela bater, nossa. Aí. Quando apaga a luz, assim, sei lá, a luz cai, já aconteceu com vocês? Nesse ano acho Acontece que... muito pouco lá. Muito pouco. Acontece mais de tarde, eu A acho. gente estavam colocando, acho que ar-condicionado na escola, não sei o que era. Era alguma coisa assim. E aí tiveram que apagar a luz. Na hora que apagaram, a escola inteira gritou, sabe? Aí você fica, meu Deus, calma. Lá Tão acontece gritando. também, mas não é um grito de tipo Não. desespero, é grito Tipo, de uhul! tipo, não vamos ter aula. Ah, entendi. Gente, mas assim, essa questão de violência ainda, quero bater nessa tecla. Porque eu queria saber a opinião de vocês, não só o que acontece dentro, ou se já aconteceu de alguém invadir, não, mas o motivo. Por que vocês acham que tá tendo isso? Esse motivo. O motivo de repente, um adulto pular uma escola e fazer uma coisa dessa. Não consigo entender. Eu também consigo não. responder. O adulto, eu não consigo... Tipo, uma pessoa que nem trabalha, nem convive nessa escola, eu não consigo entender. Nossa, bom, É sei lá, desumano, vamos usar. Eu vou usar um exemplo. Aquele caso que teve. Não é. Você conhece o Diogo Defante? Sei, né? Sabe aquela cidade Realengo? Acho que é Realengo, não sei. Eu não vou me recordar. Mas tá, teve um cara que ele estudou na escola, ele sofreu muito bullying, mesmo na história de sempre. E aí ele saiu da escola, ele começou a entrar em fóruns da internet, aí ele começou a falar que ele era muçulmano e tal, ele foi entrando nisso, e aí ele acabou fazendo um massacre numa escola, na escola que ele estudou. E aí o alvo dele era mulheres, ele matava mulheres. Eu não vou saber não vou recordar do nome, mas vocês pesquisem, porque é brasileiro e, tipo, isso aconteceu. Ele atirava na cabeça das meninas e dos homens, assim, atirava no pé ou Mas por no que você braço. trouxe ele? Você Porque tem uma conclusão sobre Ele é sofreu claro, bullying. ele sofreu bullying. Como E se ele tudo voltasse. pro mesmo problema, Entendi. exatamente. E Mas- o problema dele com as meninas era justamente isso, porque as meninas faziam bullying com ele. Falavam que ele era feio, ele era muito esquisito, e aí Um acho que ódio guardado. ele guardou o ódio e aí ele entrou Trauma. na internet ali, sei lá, e aí fez isso.
Será que essa questão da pandemia que vocês sofreram, de repente caiu no ensino médio boom, novo, vai acontecer alguma coisa? Eu Será? acho que não. Eu acho que Com essa Não. geração? pode acontecer da gente se retrair mais, né? Tipo assim, se distanciar. Mais problemas psicológicos. Mas não disso, porque acho que o que influencia é o bullying mesmo. É o fato da pessoa chegar pra você e falar coisas horrendas na sua cara sem se importar com o que você tá sentindo. Eu acho que essa grande quantidade de gente se afastar, ou ansiedade, depressão, é algo mais interno, mais com a gente mesmo, sabe? Essa questão da tecnologia e mundo digital, vocês acham que deu uma piorada? Ajudou a piorar? Essa Pior- violência, eu acho que sim. Que agora Aí, tem tipo, o a pessoa fica MTV. com o pensamento, se eu fizer isso, às vezes eu fico famoso ainda. Ah, ainda tem isso É. ainda. Eu penso nisso Tem muito. isso também. E por que vocês ficam tanto no celular, aliás? No celular? Talvez um É muito refúgio. tempo. Eu acho que é mais um A gente TikTok, ficou com pra isso mim, é um da... refúgio. Nossa, muito. Demais. Refúgio do quê? Da Da realidade? realidade. Porque por causa da pandemia, que a gente não tinha contato, a gente só tinha contato com isso. Aí meio que se acostumou. Você jogava LOL? Não. Minecraft? Minecraft sim. Você jogava LOL? Mas Era não é muito pior. bom. Ainda é. Não é Pra pior. mim é um refúgio. Mas agora, Eu não mesmo sei. que eu jogue, eu não tenho tanto tempo pra me aprofundar nisso, em, tipo, ser divertido. Porque toda vez que eu tô tendo um momento de Lazer. tranquilo. Ai, o tempo tá acabando. Tá acabando, eu tenho que estudar. Ai, eu tenho prova. Ai, nossa, isso daqui é tão bobagem. Eu tenho Às vezes que no focar no banho, que importa. você tá tomando banho, lavando o cabelo. Nossa, esqueci. É. Redação amanhã, pra entregar amanhã. Nossa, eu faço muito isso. Eu também, acontece muito comigo isso. Mas é isso no pior, gente? Por exemplo, se vocês têm uma dificuldade de se relacionar em vida real, de repente se vocês ficando muito no celular, isso não piora? É porque é mais fácil. É mais fácil, exatamente. E aí- Esse é o problema. Aí que tá, eu pelo menos, eu, Beatriz, eu não tenho psicológico pra enfrentar isso e falar, não, eu tenho que resolver isso aqui comigo mesmo. Eu vou pro que tá mais acessível pra mim, tá mais fácil. Então, Mas mas isso não vai piorando com o tempo? vai, mas Vai aí isso daí é pra acumulando. outra história, outro ano. Guia do futuro. Vai deixando pra depois. Eu do futuro que resolva. Não tem uma alternativa, tipo, como se fosse uma melhor opção. Tipo, a gente não vai se distrair com essas bobagens, tá? A gente vai focar no quê? No conteúdo, de novo. Só tem uma alternativa se não for essa. E a outra alternativa não agrada. Então, tipo, não é como se a internet fosse a melhor coisa que existe no mundo. Mas comparado às nossas alternativas do que fazer, com certeza é muito mais interessante. Cai naquela questão do falta de tempo de novo. Sim. Falta de tempo, E falta de também interesse. o preço pra você conseguir sair com os amigos, eu acho que... Então, entrando nessa tipo, questão, entrando interagir no fora da financeiro, escola. entrando no financeiro, não é sempre que a gente vai ter dinheiro pra sair. Vamos tomar um açaí. Tudo é pago hoje. Tudo né? é pago, entendeu? Então, tipo, não é sempre que um amigo meu vai ter, não é sempre que eu vou ter pra comprar pra ele e pra mim, sabe? Então, acaba que a gente fica no celular até por falta de opção de poder sair, entendeu? Então, fica sempre restrito. Ai, vem em casa hoje, sei lá, a mãe do meu amigo não deixou ele ir em casa por medo, ou, sei lá, não vai sair, tá de castigo, então volta sempre no que tá ali mais fácil. Na internet a gente consegue criar várias comunidades sem que as pessoas precisem passar por essas coisas, de tipo, segurança. Claro, tem problemas de segurança na internet, mas não segurança física. E tipo, dinheiro também. Você pode se conectar com pessoas de outras cidades, outros países, assim, com um clique, E sabe? você pode ser quem você quiser. Exatamente. Então, isso também não agrava essa questão da formação? Porque aí você às vezes se apresenta de um jeito na rede social que você se E sente na escola em seguro. outra. E aí na escola, ou quando você vai saindo, isso aqui, você se sente inseguro porque é sua cara sem filtro, tá ligado? Então, essa questão do celular eu tô trazendo porque pra gente de outra geração é estranho. É o tempo todo vocês conectados. Claro, a pandemia piorou, né? Ajudou, no caso, isso, porque era a única saída que tinha. Mas, de repente, isso não é uma pauta pra ser discutida, entendeu? Porque relacionamento digital é bem diferente do presencial. E, às vezes, tá perdendo isso, esse aprendizado, entendeu? Acho que esse fator aí tem grande potencial também no padrão que é imposto, né, pela sociedade. A gente quer ser aceito a qualquer custo. Então a gente não pensa que as pessoas vão achar quando vê a gente pessoalmente. A Só gente tá ligando. filtro mudando Só a filtro. cor, Seguidor, né? cabelo, Seguidor. A gente quer seguidor no Instagram. Mas acho que em relação à educação, a gente deveria parar de colocar a internet e a educação como lados opostos e começar a usar os dois juntos. Na nossa escola a gente usa bastante, viu? Porque, eu sei que a gente passa muito tempo no celular e que isso traz problemas pra nossa geração,
Mas a gente evoluiu, de certa forma. A internet é uma coisa nova, mas a gente precisa começar a lidar com ela, porque ela vai estar aqui, ela já tá aqui. A gente tem que começar a se adaptar e não... isolar ela, tentar como isolar. se fosse repulsa sobre ela, sabe? Quanto mais a gente tiver essa repulsa, menos a gente vai ter esse entrelaçamento entre as duas coisas e mais vai ser ruim o fato da internet e da educação coexistirem no mesmo lugar. Porque vai ser sempre, ou você tá na internet conectado nas redes ou você tá super focado no estudo. Não, eu posso estar nos dois. Tipo, são poucos professores que passam trabalho pra gente poder pesquisar no celular durante a aula, né? É lá, é proibido o celular? Sim. Na sala de aula É. Na nossa depende, se for pra pesquisar ou trabalho, pra fazer slide, eles O têm professor computadores tem também. que conversar antes com a coordenação pra avisar que vai liberar durante a aula. E se você usa o celular durante a aula, eles pegam, tipo assim, te levam até a diretoria. Colocam em um saquinho lacrado pra avisar que não mexeu. Que eles não mexeram. Era dela. Aí os pais têm que ir lá retirar. Você liga pelo telefone da escola pros seus pais e avisa. Você tem que ligar, eles não vão ligar. Você liga pros seus pais. Você se E avisa responsabiliza por isso. que você tava usando o celular em sala de aula. Que diferente. Bom, gente, de novo, toda vez que eu abro o bate-papo aqui, é assim, não cabe. Tá acabando o nosso tempo. Eu queria fechar, então, esse bate-papo fazendo uma pergunta pra vocês, assim, de maneira resumida, tá? Uma síntese de cada um. Como seria a educação ideal para cada um de vocês? Isso pode ser mudar alguma coisa, entendeu? Ou alguma coisa que deveria mudar, alguma coisa que tá feliz, alguma coisa que vocês gostariam. Como seria essa educação ideal hoje? Pode ser utópica, tá? Quem começa? Tá, eu vou começar. Eu acho que eu já tenho a educação dos sonhos, eu gosto muito do ensino da minha escola, eu acho que, tipo, nossa, é perfeito. Mas se fosse pra mudar, era itinerário. Eu tiraria. O itinerário formativo? A minha, quem ela falou, perfeito, eu já tenho a educação dos sonhos, ali é bem amplo, tirando o itinerário. Só que o quê? Eu queria que a minha escola tivesse mais espaços pra Sim, eu ia falar isso. expandir mais, sabe, o meu conhecimento. Eu queria que a gente tivesse uma sala de artes, queria que a nossa biblioteca fosse mais ampla em conhecimento, tivesse mais variedade. Queria ter uma piscina, talvez, para expandir esportes, um campo de futebol, sabe? Eu queria ter esse espaço estrutural, assim, para minha educação ser mais ampla. Queria ter espaços diferentes, porque a gente fica retido numa sala de aula, numa lousa, entendeu? Com uma TV e um monte de cadeiras enfileiradas. Não tem, às vezes tem dinâmicas, mas a maioria das vezes é isso, é um atrás do outro, o professor na frente explicando, não tem uma sala diferente. Sala de artes, tipo, o terceiro ano, a gente não desenha mais. A gente vê coisas assim, mas que me entram na cabeça, mas eu sinto saudade disso, sabe? Por mais que eu nunca tenha tido isso, mas eu queria, essa é a minha educação dos sonhos. Faz falta. Eu queria que tirasse itinerário também. E que tem até estudo que fala isso, que o nosso cérebro começa a funcionar um pouquinho mais tarde do que começa as aulas, lá para umas 8. Eu preferiria começasse umas 8, a gente tivesse um pouquinho de almoço e voltasse um pouco à tarde. Mas, tipo, não integrar o dia inteiro, das 7 às 4. E também que fosse de esporte, que eu gosto bastante. Só tem a quadra com futebol e vôlei. Sim, na nossa também. Eu acho que pra começar a minha educação dos sonhos... Tirou o itinerário? Também. Mas eu não focaria, tipo, nas escolas como instituições particulares. Eu focaria no sistema em si. Porque eu acho totalmente fora da realidade tudo que eles esperam da gente. O conteúdo que eles passam, que a gente não usa na vida. A gente estuda tanto pra uma pra que prova. saber o que é um mol, eu acho, não sei. As nossas provas têm um pouco de fundamento. A maioria das vezes é treinar a gente pro Enem, FUVEST, sabe? No nosso é só o Exatamente. simulado. Mas isso. é sempre isso, você estuda a sua vida inteira pra passar em provas, pra estudar mais, entendeu? E você não estuda coisas que você tem interesse.
você estuda coisas que estão programadas pra você Que vai estudar. cair naquela prova. É imposto, que você seleciona. não toca, faz Que vem, isso. tipo, ter uma pronta na apostila que você vai ter E que é uma estudar. prova gigantesca, com coisas extremamente específicas, que você vai ter que lembrar de quando você estudou lá no 6º ano. Eu Nossa, não sim. vou lembrar. E pra depois não usar. Passam tanta coisa, espero que a gente lembre de tudo. Gente é humanos. Mais que humanos, a gente são adolescentes, entende? Não é só isso que tá acontecendo na nossa vida. A gente esquece de viver a adolescência pra viver tudo isso, então a gente vai deixando de lado problemas como aceitação pessoal, interagir com outras pessoas, viver a vida. A gente não tem isso. A gente tá sempre focado no Enem, na FUVEST, em faculdades no geral, e a gente esquece de viver a nossa vida pra viver a vida o deles. agora. Viver O vestibular. acadêmico, Talvez uma dinâmica que funcione na escola de vocês. A gente pediu para nossos professores relembrar a gente de matérias que a gente não lembra. Então, a gente também sofre com isso de coisa de 6º ano. E lembra lá o que você estudou sobre a colonização portuguesa. Não lembro. Só que tá, a gente pediu, a gente falou com eles, e aí... Sempre que a gente tem um tempinho ali, sei lá, a gente acabou a matéria que tá pedindo no currículo, sobrou 10 minutinhos de aula, vamos relembrar rapidão o conteúdo do 6º ano. E aí eles passam, assim, a gente tava vendo sobre feudalismo, que a gente não lembrava, a gente fez uma linha do tempo, então, sabe, a gente relembrou, e aí na hora já despertou a luzinha, porque é doido, mas fica aqui um pouquinho, minimamente apagado aqui atrás. O problema não são as escolas. Tipo, como eles passam esses conteúdos. Mas tipo, por que A cobrança. passam todo esse conteúdo? Não faz sentido, a gente não usa. A gente vai usar naquela prova e depois a gente não vai ver mais. É uma boa mudança isso daí, mudar os conteúdos. Quem tá selecionando esses conteúdos? Um vestibular direto pra disciplina, pro que você quer na faculdade, a profissão que você quer. Eu acho que seria mais legal, porque aí você só estudaria pra aquilo, não pra tudo. Que o Enem aborda tudo. Mas Mas aí como é que entra num papo assim? Como é que eu sei o que eu quero? Porque, sei lá, eu fui descobrir o que eu queria semana passada. Entendeu? O que eu quero ser, eu, Beatriz, quero ser quando eu me formar. Então entra muito nisso. Não tem como eles programar, eu acho que todo esse ensino, mas só pra talvez você quer ser. com esse tempo a gente teria tempo pra desenvolver o nosso pessoal, né? Que talvez a gente demore tanto pra descobrir o que a gente quer ser, porque a gente não tem tempo de pensar no que a gente né? Então a gente... faz sentido. Tipo, no ângulo, quando chega no 3º, tem um teste vocacional. Que aí você faz, aí o psicólogo te passa o resultado. Que aí você fala o que você quer fazer, ele vai ver se tem sentido com o resultado que deu. Eles não te falam, tipo, essa faculdade é boa pra você. Eles falam, tipo, você tem mais facilidade nesse âmbito. Aí você fala, eu quero esse âmbito. Aí eles falam, tá E bom. quem não tem isso, a gente não tem isso. Tipo, A só gente que é vai com o que a só gente quer, sabe? Só que é só o 3º. Na minha tipo, opinião, tinha que ser todas as escolas, todos os anos. Seria bacana. Que aí, tipo, seria vai bacana. renovando o Mesmo tempo que tenha todo. isso e você decida o que você quer ser da vida, logo de cara, você ainda vai ter que passar por todo o resto, mesmo sabendo que você não quer aquilo. Você pode trocar, sei lá. Tudo que eu quero é fugir da matemática. Eu não tenho escolha, eu vou ter que fazer A a gente tava falando matemática. sobre isso hoje. Seria mais fácil, tipo, o Não ensino tem geral escapatória da fosse... matemática. Ela vai te perseguir pro resto da vida. Não Não são lá coisas dentro. que você precisa saber, são coisas que, tipo assim, você não vai usar. Exagerado. É tão específico que eles... Calcular o negócio da rampa pra ver se tá na norma da BNT. Área do perímetro. Mas coisas tão específicas que mesmo nas provas eles não colocam um enunciado. Tipo, Maria fez tal coisa. Porque ninguém vai fazer tal coisa. Eles colocam só a conta. Porque aquilo não vai aparecer no seu dia a dia. Então não tem nem como elaborar Não um vai enunciado aparecer pra te enganar. um x ao quadrado menos 3x Aí mais denúncia do 60. A gente fez uma prova que era X mais Y mais Z. Falei, vai dar W, com certeza. Só que não tinha. Aí que tá, os números eram 15, 32, 40. Como é que eu vou saber se não tem o número? Eu já vi um meme que era... Não um meme, é de uma prova real. Que era simulado de Enem, não o Enem em si. Que era, Joãozinho leu um livro de 450 páginas em 17 dias. Quantas laranjas ele comprou? Se ele leu meia hora por dia, quantos dias ele leu? Eu tava lá, 23, 24, 25, 26. Você não falou que foi 17. Pra mim... Tá assim. Bom, gente, esse programa aqui, esse episódio do Mora na Filô, está sendo apoiado pela FESC, Fundação Educacional São Carlos, e vai passar aos sábados no rádio,
Rádio Universitária, vai passar o endereço aí certinho. E quem quiser assistir, quem estiver ouvindo pelo rádio e quiser assistir pelo vídeo, é só acessar o portal, que é www.sãocarlosencena.com.br. Esse foi mais um Mora na Filô para você. Obrigada!